Illuminati Nova Ordem Mundial é o nome do jogo de cartas colecionáveis criado por Steve Jackson em 1990 e lançado 5 anos depois. A Nova Ordem Mundial já está operante e esse jogo parece divulgar subliminarmente sua agenda. O RPG é ilustrado e muitas tragédias globais ocorridas nos últimos anos se realizaram exatamente como impresso em algumas cartas. Assim como Edward Snowden, que em 2013 revelou todo o esquema de espionagem mundial dos Estados Unidos, poderia Steve Jackson saber e registrar nas cartas estes eventos catastróficos anos antes de acontecerem? De fato, ele parecia conhecer os planos tão bem que teria recebido a visita surpresa do Serviço Secreto Americano, o qual, supostamente, tentou impedi-lo de lançar o jogo. Os agentes teriam apreendido vários equipamentos em seu escritório, como computadores, impressoras e alguns disquetes. Um dos computadores era o que estava rodando e armazenando o Illuminati Non. Seria tudo isso verdade ou mera encenação da CIA? A new world order. Há quem assegure que o governo Bush pai estava preocupado com o iminente lançamento do RPG e teria orquestrado o motivo para invadir os escritórios da empresa e apreender seus equipamentos. Em 1990, o jogo estava nos estágios iniciais e foi finalmente lançado em 1995, tornando-se um campeão de vendas. O INON ganhou vários prêmios naquela década. As gravuras nas cartas são assustadoramente idênticas a algumas tragédias de impacto mundial ocorridas depois do lançamento do RPG. Vejamos algumas. O ataque às Torres Gêmeas. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esta é uma das cartas mais impressionantes, pois imprime uma semelhança espantosa com a tragédia real ocorrida em 2001. O ataque ao Pentágono. Mostra o Pentágono em chamas. A carta parecia fazer um alerta sobre um iminente ataque ao Departamento de Defesa americano. Em uma suposta ação terrorista, o prédio também foi um dos alvos no dia 11 de setembro. Tragédia ambiental. Vez por outra, as mídias noticiam vazamento de óleo em algum ponto do oceano. Mas quando se fala em vazamento de petróleo no mar, logo nos vem à mente aquela imagem da garça encharcada pelo óleo negro e espesso se debatendo em seus últimos instantes de vida. Uma semelhança também muito clara do que está impresso nesta carta Illuminati. Desastre nuclear de Fukushima. Em 2011, algumas cidades do Japão foram literalmente varridas pelas ondas de um dos mais devastadores tsunamis da história. A catástrofe causada pelas águas atingiram também os reatores de uma usina nuclear, espalhando radioatividade na água, no ar e no solo daquela região. Redução populacional. Esta carta revela uma das metas mais infames da nova ordem mundial: reduzir a população mundial. O extermínio de mais de 7 bilhões de pessoas não será em massa, de uma só vez, como ao estilo nazista. É uma operação silenciosa e discreta que já está sendo implementada, e de muitas maneiras. Além das guerras e de desastres naturais provocados pela HAARP, alimentos transgênicos e industrializados, vacinas, rastros químicos no céu,
novas doenças e a esterilidade pela água também aceleram o processo silencioso de aniquilamento populacional. Em 2013, quando Edward Snowden denunciou a espionagem da NSA ao mundo, entre os países monitorados estava o Brasil. O Brasil, senhor presidente, sabe proteger-se. O Brasil, senhor presidente, repudia, combate e não dá abrigo a grupos terroristas. Documentos mostravam que a então presidenta Dilma Rousseff, assessores e a Petrobras eram os alvos principais da espionagem americana. Coincidência ou não, uma das cartas do jogo Illuminati chama-se Brasil. A carta é ilustrada com um prédio imponente cercado pelo que parece ser uma floresta. No topo do prédio, uma pirâmide dourada. A legenda da carta traz um tom de ameaça. Os recursos naturais do Brasil merecem receber uma atenção especial e isso implica passar o controle desses recursos aos cuidados de corporações especializadas. Hoje, o Brasil está mergulhado em uma crise político-econômica sem precedentes. Uma crise que surgiu exatamente depois da espionagem americana denunciada por Edward Snowden em 2013. Uma espionagem que parece ter sido motivada pelos trilhões de dólares que os campos de petróleo do pré-sal representam. A partir daquele achado, muito estranhamente, começaram os escândalos envolvendo a Petrobras na Operação Lava Jato. Seria o nosso petróleo um dos tais recursos naturais descritos e cobiçados na Carta Brasil do jogo Illuminati? Eu tenho total certeza que sim. Toda esta crise pela qual passamos não é coincidência. Há um propósito maior por trás de sua engrenagem e não será o Brasil o beneficiado quando o caos passar. Esta crise foi deflagrada por agentes internacionais de uma forma tão discreta que a manipulação fica praticamente oculta da população indignada que só enxerga os políticos corruptos mostrados nos telejornais. Será que, diante da vulnerabilidade e instabilidade política e econômica por que passa o nosso país, corporações estrangeiras vão finalmente encontrar as facilidades que precisam para tomar de vez nossos recursos naturais? Seria esta crise a concretização da profecia descrita na Carta Brasil do jogo Illuminati? Se levarmos em conta que o presidente interino Michel Temer foi informante dos Estados Unidos em 2006, segundo documentos vazados pelo site Wikileaks, talvez as previsões da Carta Brasil estejam se concretizando exatamente agora. Sendo assim, em breve, todos os nossos recursos estarão sob o controle de corporações estrangeiras. E com um informante do governo americano na presidência, a conspiração nunca foi tão real. Ele já articula meios para privatizar a Casa da Moeda e os Correios, colocando em xeque a soberania e a segurança nacional. Membro de uma das mais conhecidas sociedades secretas, para ele, os interesses da ordem devem estar acima de tudo. E agora, com todo o poder e influência que o cargo de chefe de Estado lhe confere, os planos da nova ordem mundial no Brasil deixam de ser teoria da conspiração. Que outros eventos as cartas Illuminati reservam ao mundo? E quais serão? Quais etapas a agenda global ainda precisa avançar e quanto sangue ainda será derramado para que se estabeleça por completo os intentos malignos
da nova ordem mundial.